mais, um- mais uma oportunidade de estarmos aqui falando de assuntos que são muito relevantes para a nossa vida, né? E haja vista que nós sempre precisamos desse suporte orientador, né? Desse apoio necessário para que a gente desenvolva a nossa vida, né? De maneira tranquila. E nada se compara em você estar bem consigo mesmo, para que através disso você esteja bem com os outros. Nós temos sempre o hábito, né, de dizer que o problema sempre está no outro. Raramente a gente assume a nossa responsabilidade. E nós aprendemos no decorrer desses anos, né, até onde nós chegamos, cada um com a sua idade, e lembrando o livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, todas as escolhas são nossas, e como todas as oportunidades são nossas. Então, você escolhe. Fazendo uma alusão interessante sobre viver em comunhão com as pessoas, estar bem com as pessoas, ou se relacionar com alguém, né, particularmente falando, convidando ou sendo né, um casal sendo um só, é parte da nossa própria escolha. A gente sonda, nós somos quase que predadores nesse sentido, né? A gente sonda, a gente observa, a gente analisa, alguma coisa chama atenção e aí a gente faz essa escolha. E a gente opta por conviver junto, ficar bem, ficar em paz. E, a princípio, a gente fica vislumbrado com tudo e a gente coloca 100% do nosso eu na confiança naquilo que a gente emocionalmente, né, estamos atento, né? E eu acho que isso se chama paixão, né? A paixão é uma coisa que deixa a gente, de certa forma, a mente um pouco transtornada, né? A vida um pouco fantasiosa, até que o amor ele se estabeleça na nossa vida. E a partir desse ponto, a gente consegue, com raciocínio, analisar bem como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai desenvolver isso. Então, eu volto para o princípio que foi justamente, né? Tudo está em nós, tudo através de nós, tudo começa na nossa vida, através da nossa vida, e nós não temos que culpar o outro, né? O outro, talvez ele não tenha a mesma aptidão do que você, talvez o outro não receba o mesmo salário que você, talvez o outro não tenha a mesma mentalidade que você, e na verdade não tem que ter. Essa é a máxima dos relacionamentos, seja íntimo ou de trabalho ou de amizade, isso não importa. O que importa é que cada um de nós temos a nossa parcela dentro do meio da sociedade. E eu escolhi um tema, ou melhor, eu escolhi um tema que foi falar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Acho que muitos já leram, né? Que é O Milagre da Manhã. Sobretudo, darmos uma ênfase ao que foi colocado, né, como metas, como base da nossa vida, que justamente são os salvadores de vida, né? E, e é muito bacana esse livro, porque eu estava pensando o seguinte: às vezes a gente coloca a nossa estrutura ou a nossa vida em cima de um coach, ou a gente acha que a gente tem que fazer um curso X para conseguir desenvolver as nossas coisas, sabe? Ou então você tem que pagar um preço árduo para você conseguir se melhorar a sua condição ou algo parecido. Aí, às vezes, você compra um livro de 30, 40, 50 reais, sabe? E quando você passa a ser uma pessoa fiel, né? E você observa o título, por exemplo, O Milagre da Manhã. Tem até uma frase, né? Existem dois tipos de pessoas que vivem da seguinte maneira: os que acreditam em milagre e os que não acreditam em milagre. E cada um de nós que estamos aqui, nós não precisamos exclusivamente de um milagre.
Porque se formos o milagre que a gente quer, então tudo que a gente quiser já vai acontecer. Uma coisa que é bacana, que é legal, eu estava caminhando aqui no Rio e, e um livro me atraiu a atenção. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É Prosperidade Harmônica. Atraia a vida que você deseja. E um dos James Arthur Ray. Quando seria a hora de começar? Agora. E uma das pessoas que respalda esse livro é Bob Proctor. Mas a questão da prosperidade harmônica é uma coisa muito interessante. E não tem a ver com dinheiro, e nós vamos falar isso à frente. Mas eu quero ler um texto, iniciando a nossa aula, que eu acho muito pertinente. Eu elaborei de uma maneira, coloquei dentro de uns argumentos, né, como se fosse do próprio autor, que é muito interessante. Ele diz assim, ó, eu estava bem, tinha 20 anos, findando, né, a faculdade, estava bem no trabalho, meus melhores amigos estavam à minha volta, a minha família me apoiava em todos os períodos, tinha uma bela namorada, mas, belo dia, voltando de um restaurante com a minha namorada, ela dormia e eu estava bem animado, feliz, e seguindo e dirigindo. Não queria parar, queria chegar até onde voltar para casa, mas, de repente, a 130 quilômetros, uma picape, dirigida por um homem bêbado, colidiu com o meu carro. Um Mustang branco. Quase perdi a orelha esquerda. Os meus olhos, né, o meu olho esquerdo, ele basicamente quebrou, se danificou todo, ficou todo esmigalhado, perdi parte do cérebro, meu braço e o antebraço quebrou em 3 lugares, a minha pelve quebrou em 3 lugares, o meu fêmur quebrou, fiquei em coma por 6 dias, morri por 6 minutos, tive, por causa dos danos cerebrais, e meio que aceitei a minha vida, porque estava entregue à própria sorte, mas, apesar de tudo, eu venci. Olha que interessante. Quem fala essas palavras é o Hal Elrod, né? Hal Elrod, que é o autor do livro Milagre da Manhã, e ele foi bem enfático quanto a tudo que aconteceu. Ele quebrou 11 ossos do corpo, ele teve diversos danos cerebrais. Ele aceitou a vida dele, disseram que ele nunca iria andar, e hoje o cara é ultramaratonista. Então, o que mais me chama a atenção quanto a isso daqui é que, queridos, o camarada foi dado como morto e o camarada foi dado como o incapaz. Mas, de alguma maneira, de alguma forma, lá na sua mente, no seu cérebro, no seu subconsciente, tinha algo que gritava muito mais do que talvez ele podia pensar. A vontade de viver, os sonhos que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha como meta, como base, como objetivo, sabe? Estar num bom momento, a mente dele estava saudável, tudo estava em acordo, tudo estava em harmonia, e, de repente, um colapso. E lendo o início desse livro da Prosperidade Harmônica, né, nós gostamos de falar que tudo tem que estar em equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio ele é pernicioso. O colapso, ele atrai, o colapso, ele desperta. Temos que ter a nossa vida em colapso. Não necessariamente atrair coisas ruins, ou então que desejar que coisas ruins aconteçam para que a gente tome a iniciativa. Não é isso. Mas as coisas têm que ter tem que estar um pouco, sabe, desenvolvida, ou um pouco, de certa forma, complicada, para que, através disso, você possa
crescer mentalmente falando, possa crescer psicologicamente falando, e você consiga ter mecanismo para que você possa sobreviver, resolver as suas coisas e seguir a sua caminhada. Então, é muito importante um colapso acontecer. E repare uma coisa, enquanto tudo está bem, está zen, está bonitinho, enquanto o barco está indo, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas quando vem uma situação adversa, é aí que os seus sinalizadores de sobrevivência, os seus sinalizadores de reparo começam a agir. Então, é importante situações desse porte acontecendo na nossa vida. Imagine você bem praticando uma corrida lá no Central Park. Vamos todo mundo agora para Nova York. Estamos no Central Park correndo numa boa, bem feliz, e de repente um cachorro vem atrás de você. Olha o que acontece com você. Você que estava cansado, cansada, que não tinha mais forças, mais energia, você consegue adquirir forças, sabe, de onde não tem, e você consegue chegar no teu ponto, no teu objetivo, por conta daquele terror momentâneo daquele cachorro que talvez a qualquer momento pode te morder, e você pensa o quê? Caraca, meu, e agora? E de boa, você consegue energia, você tem energia sobre-humana em você. Estou cansada, não dá, mas repara uma coisa, é só mais um pouquinho, e você dá continuidade e as coisas acontecem. Eu quero contar um ato pessoal que aconteceu comigo. Eu era pequeno, estava num sítio do meu tio, e tinha uma vaca com um bezerrinho, e eu fui ajudar o meu primo a colocar um saco de ração num determinado lugar. A vaca partiu atrás de mim. Olha, era um lugar pequeno, cerca de arame farpado. Eu era magro e eu tive o privilégio, acho que o fato de ser magro me deu esse privilégio. Eu passei dentro de uma cerca de 20 centímetros, eu posso falar assim, de arame farpado, de uma maneira assim que eu pensei, simplesmente passei, igual um artista de circo. E eu falei assim, caraca, depois, né? Como é que eu fiz isso? Ou seja, o medo, sabe, o colapso do momento, a situação do momento, ele me direcionou para que aquelas coisas, para que o meu cérebro pensasse de maneira assim, sabe, extremamente rápida, e pudesse ter uma forma de poder me livrar daquela situação, e foi o que aconteceu. Então, assim, sempre quando estamos em colapso, ou sempre quando estamos com uma situação adversa, é hora de que alguma coisa quer nos mostrar que a gente precisa se posicionar, ou que a gente precisa mudar algumas coisas. É interessante porque faz todo sentido. Quando tudo está bem, tudo está tranquilo, está tudo zen, querido, não é querer uma vida ruim, hipótese alguma, mesmo porque uma coisa que a gente entende, se você tem problemas, você tem que lutar para você superar os seus problemas. Se está tudo bem com você, você tem que investir muito mais para que continue bem, sabe? Ter atividades, fazer coisas, sabe, além daquilo que você tem. Se você tem condição e pode pagar uma coisa melhor para você fazer, pagar um curso, fazer uma imersão. Hoje a gente está dentro dessa área de imersão, sabe? Se desenvolver, sabe? Eu quero dar um conselho pessoal e particular. Quando você, não sei se você acredito que vocês estão nas suas casas, nós estamos nas nossas casas, sabe? Olha em volta da tua casa. Se está tudo bem, se está tudo tranquilo, veja o que você pode fazer. Sabe, por incrível que pareça, até mudar os móveis de lugar é uma forma que mostra que o teu corpo ou que a tua mente, sabe, está querendo coisas novas, está querendo novidade, sabe? Então, potencialize, sabe? Faça coisas acontecerem dentro da sua casa. Olha o seu marido, olha a tua esposa, veja o que você pode fazer de diferente, sabe? Quebre essa rotina para que se remexa, sabe? Faça alguma coisa na sua própria vida para que você consiga ter esse desenvolvimento, né? E nada se compara em você começar o teu dia da melhor maneira possível. É fato, os grandes escritores dizem que as primeiras horas do dia, elas fazem total diferença na nossa vida. E aí a gente parte para o livro, né, do Milagre da Manhã, que justamente, né, qual é o segredo do Milagre da Manhã? O segredo do Milagre da Manhã é acordar antes das 8, né? É ter o hábito. E interessante que esse grupo que tem aqui, coeso e atencioso, né? Aquilo que o André tem colocado
para nós como mentor, né? E o interessante do André é que o André é gente como a gente, sabe? Ele não é super-homem, ele não é, um camarada que está, talvez, até além das próprias expectativas, mas é um camarada que tem se superado em muitas situações, tem vencido muitas coisas, sabe? Para dar o melhor para nós. É digno de ser honrado, é digno de ser lisonjeado, valorizado por aquilo que ele vem se esforçando, né? Ele diz que vai sair no final do ano, mas Deus sabe de todas as coisas, mas o que é mais importante é a gente estar atento àquilo que a gente tem recebido aqui. Horas o negócio ele parece que vai de uma forma diferente, de um padrão, porém, todas essas coisas cooperam até mesmo para quebrar eu estava fazendo uma análise sobre aquilo que às vezes o André coloca para nós, né? Desenvolvimento pessoal, vida comum, e tudo isso faz parte para que a gente, na verdade, é uma forma de quebrar esse paradigma que às vezes a gente tem, né? Ou então de achar ou querer modelar uma coisa, e na verdade, é a gente seguir a nossa jornada, seguir o nosso caminhar, obedecer no sentido de saber que isso é bom para nós. E quem aqui nunca teve a experiência de talvez ter uma oportunidade ou pensou como você próprio trabalhando assim, eu queria mandar fulano embora, mas eu nunca te mandei fulano embora. Eu queria chegar e falar assim, hoje eu vou dar 3 tapas na cara desse camarada e vou mandar ele embora. E de repente o André nos presenteia como uma forma, como se você tivesse, né? Claro que ele especificou uma pessoa que fosse muito conhecida, mas a oportunidade de todo trabalhador, CLT ou não, mas de chegar e falar para alguém lá no trabalho umas verdades, com certeza todo mundo tem. E aqui a gente tem esse privilégio. Mas, voltando ao Milagre da Manhã, né, especificamente, as primeiras horas, o que você faz nas primeiras horas determina o seu dia. Se você levantar de mau humor, certamente todo o teu dia ele vai reverberar em mau humor. E aqui, quando nós falamos da questão da soneca, né, logo de imediato a soneca, porque o livro ele traz esse segmento da soneca, né, o que a soneca nos orienta? Quanto mais vezes a gente posterga, né, a questão da soneca, é sinal de que nós, muitas vezes, estamos sem objetivo pautado para que a gente consiga desenvolver, sabe? Não está claro o que você quer no seu dia a dia, não está claro o que você quer na sua vida, e por isso você fica assim, você coloca perto, ou seja, você está sem objetivo, literalmente sem objetivo. Entendeu? Agora, quando se tem meta, quando se tem objetivo, quando se tem coisa para você fazer, você, no primeiro momento, primeiro que você é um bom ouvinte, você é obediente e você observa muito bem as coisas que estão acontecendo. E você pensa assim, é a minha oportunidade. Você colocou lá, ligou lá, desligou o aparelho, depois que despertou, e você segue para a sua rotina. A maneira e a forma com que você levanta, a maneira e a forma com que você escova os dentes, a maneira e a forma com que você pratica as primeiras coisas naquele período ali, sobretudo agora conhecendo o Milagre da Manhã e seguindo os Salvadores da Vida, sabe? Todas essas coisas são fatores determinantes para o teu dia. E uma pergunta que talvez você possa se fazer, né? O que melhorou com o Milagre da Manhã, ou o que melhorou com essas ações que você está fazendo, né? O quão você já melhorou, quantos % você já se desenvolveu. Isso é muito importante para a gente poder fazer uma análise da nossa vida. E quando a gente observa essa questão da soneca, tem um ponto importante que eu quero ressaltar, que é sobre celulares. Você sabia que o celular não pode dormir junto de você? O celular ele emana uma frequência, uma espécie de uma radiação que ele atrapalha o seu desenvolvimento, incomoda o teu sono, ele age de maneira, sabe, para limitar, às vezes, o nosso dia a dia, para a gente amanhecer cansado, sabe? E às vezes a gente não percebe que isso também é nocivo. Então, uma das coisas é deixar o celular longe, a gente conseguir desenvolver as nossas tarefas, sabe, de uma maneira bem ali focada. Então, algumas questões sobre soneca. Programar, né, no dia anterior, e aqui
precisa alguns fatores que é muito importante, é sobre você ter um motivo. Nós vamos falar na frente sobre ter um motivo, né, que é justamente você programar no dia anterior, né, o despertador em outro quarto. Uma das coisas que é muito interessante e simples de se fazer é você já de imediato escovar os seus dentes. Outra coisa é beber um copo de água. O nosso corpo ele precisa de água para sobreviver, né? Para a gente não se sentir muito cansado. E todas essas ferramentas, né, todas essas ações, ela é justamente para que a gente possa ter o nosso desenvolvimento de maneira mais tranquila. E se você quiser ser participante, por gentileza, pode ficar à vontade. Então, falando um pouco da questão da soneca, né? Soneca, quem aperta a soneca não tem muita expectativa. Porque quando você tem os seus objetivos, e detalhe, repara uma coisa, quando você coloca objetivo, você nem espera, você reparou que o teu corpo, ele nem espera o despertador despertar? Você que vai lá e desliga o celular, por quê? Porque você colocou metas, você estipulou, sabe, normas para que você pudesse, para que aquele dia ele tivesse os objetivos bacanas. As minhas crianças vieram para cá, né? Ficaram deslumbrados, gostaram demais aqui do local, né? Onde eu estou morando, que é aqui no Vidigal. É uma comunidade. Dizem que hoje em dia não existe mais favela, existe comunidade, mas é uma coisa muito tranquila, particularmente, né? Finais de semana é um pouco tumultuado em termos de som, porque infelizmente tem dessas coisas, mas nada se compara, né? Se eu pegar o celular agora e colocar ali fora uma vista bela, sabe, que você às vezes consegue ter por um valor razoável, né? Considerando que é um aluguel, contudo, é parte até do teu próprio dia a dia. Mas, queridos, sair de determinados lugares, você progredir, isso é um desenvolvimento pessoal, faz parte do desenvolvimento pessoal, entendeu? E é muito importante todas essas coisas. E hoje eu programei uma coisa com ele, assim, eu programei desde ontem, eu vou acordar, vou dar aula, logo após eu fazer um café para eles, e a gente vai curtir. Vamos para a praia, vamos fazer alguma coisa. Eu programei isso, e eu já acordei antes mesmo do relógio despertar, do despertador, e eu já estava aqui atento. Fiz os meus salvadores, tomei um banho, tomei uma água, fiz as coisas que eu tinha que fazer, e hoje nós estamos aqui alegre, animado, feliz, estamos aqui um pouco mais tranquilo. Eu decidi que as minhas falas não tem que ser muito eloquente, não tem que ser muito agitada, tem que ser uma coisa dentro de uma coordenação para que a gente possa ser ouvido e também para que a gente possa passar aquilo que a gente quer. E uma coisa interessante sobre os conquistadores. Quem aqui é um conquistador? De certa forma, todos nós. E tem algumas áreas na nossa vida, onde eu volto a falar do livro da prosperidade harmônica, algumas áreas da nossa vida que são super importantes, que tem que andar todas elas coesas, e que é justamente sobre o físico, sobre o intelectual, sobre o emocional e sobre o espiritual. Uma das coisas comprovada pela medicina, pela ciência, é a atividade física, a academia, o cuidado com o seu corpo. Todas essas coisas, eles fazem com que você tenha uma saúde melhor. Eu tinha... Deixa eu ver se eu consigo... tá aqui logo à frente, nós vamos falar sobre. Então, sobre físico, intelectual, emocional e espiritual. O físico é o cuidado com o corpo, o intelectual é o cuidado com a mente. Emocional é como que você responde emocionalmente a todas as coisas. E o espiritual, tudo é espiritual. A sua vida, a sua conexão, né? Tudo vem de Deus, tudo é lá de cima e a gente tem essa conexão voltada para com Ele. Uma coisa que é bacana, deixa eu pegar aqui, tá? Todas essas coisas em harmonia, o seu físico em harmonia, o seu intelecto em harmonia, o seu emocional em harmonia, o seu espiritual em harmonia,
Tudo isso em harmonia determina uma única coisa. Alguém pode dizer? Poderia soprar? Poderia ter uma ideia que se defina exatamente o que é essa junção, ou o que definiria essa junção de físico, intelectual, emocional e espiritual? Ninguém? Todo mundo atento? E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade. Todas essas coisas em harmonia, ela gera prosperidade. Nós somos direcionados para termos uma vida próspera. E uma vida próspera é uma vida que você tem controle. Se você não tem controle das suas coisas, você nunca vai ser próspero. E não tem a ver com dinheiro. Se você tem controle, sabe? Se você está se esforçando, se você está batalhando, não precisa estar completamente alinhado. Mas se você estiver dentro de um padrão, desenvolvendo a sua vida, queridos, numa boa, você tem controle de todas essas coisas. E você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa próspera. Um camarada chegou para o outro e pediu para que ele pudesse modificar a vida dele, porque ele queria ganhar muito dinheiro. E o cara perguntou para ele assim, como é que está a sua vida? Ah, minha vida está de mal a pior. Aí, mais um pouquinho adiante, ele perguntou, como é que é o teu relacionamento? Ah, eu fiz bodas agora com a minha esposa, fiquei tudo bem, né? Inclusive, o seu relacionamento? Ah, meu relacionamento é uma das coisas bacana, legal. E a sua filha? Mais o que você pode me contar? A minha filha está bem, está tudo tranquilo. Tá, e qual é o teu grande problema? Ele, não, sabe qual é o meu problema? O meu vizinho, ele comprou um carro que eu queria comprar e eu não tenho esse carro. E eu preciso aumentar o meu dinheiro porque eu não tenho esse carro e eu quero muito esse carro. E o carro custa 10 vezes mais do que o meu. Aí o rapaz que estava respondendo perguntou para o outro assim, me fala uma coisa, como é que é o teu vizinho? Como é que é? Você conhece ele? Sim, eu conheço muito bem. Como é que é o seu relacionamento? Ah, ele tem atrito lá com a esposa dele, tem tumulto, tem um montão de problemas diários, enfim, tá? Para ser bem resumido, o camarada ele tinha condições de... Tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. Vocês já ouviram essa frase? Tem pessoas que são tão pobres que ela só tem dinheiro. Era a história do segundo rapaz. O camarada ele comprou um carro 10 vezes mais, mas ele não tinha paz dentro de casa, ele não era próspero dentro de casa, ele não tinha prosperidade dentro de si. Então, nada se compara, querido, em você estar bem consigo mesmo. Eu não posso fugir de uma regra básica bíblica que diz o seguinte, é melhor o pouco com contentamento do que a mesa farta cheia de contenda. Sabe? Então é melhor talvez você ter um carro básico, mas que a tua vida esteja em paz e tranquila e esteja tudo bem, do que talvez você se esforçar para ter um carro do ano ou morar num belo lugar onde você não possa pagar. Então tudo é uma questão de percepção das coisas, você está me entendendo? E a gente precisa prestar atenção nisso. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter muitas coisas para ser bem ou estar bem, sabe? Contudo, se você já se sentir dessa maneira, então todas as coisas é consequência. A prosperidade, dinheiro, ela vem sobre você quando você pensa assim, eu estou bem comigo mesma, eu estou bem comigo mesmo. E tudo se torna o quê? Consequência. E você já teve essa experiência. Faça uma análise, talvez, de coisas que aconteceram de maneira positiva na sua vida e como é que estava o seu momento naquela ocasião. Talvez tenha sido sorte por algumas situações, mas se você for analisar o período em que você conquistou algumas coisas, em que você foi lá e teve como base, meta, uma mudança, uma transformação, comprou um carro, ou comprou uma casa, ou teve, sabe, o seu relacionamento modificado, qual era o momento, a situação que você estava? Bem, porque senão as coisas não aconteceriam como aconteceram. Então, a importância dessa harmonia, sabe, entre o físico, o intelectual, o emocional e o espiritual. Tudo isso é você. Tudo isso é a sua vida. E quando a gente parte sobre os conquistadores, né, quando a gente parte para esse movimento dos 7 hábitos diários, nós observamos primeiro que o silêncio ele vem acima de tudo. Né? E o que é o silêncio? O silêncio é o anti-estresse. Em um dia bom,
né? O silêncio é uma forma de você se estressar, de você deixar o estresse de lado, de você manter o controle. E sabe como que você prova se de fato o que você está fazendo, ele aqui no Vida Leve, por exemplo, né? Se você está seguindo tudinho direitinho, sabe como é que você sabe que de fato você está bem? É quando vem alguma coisa para tirar o teu estresse. Ou melhor, para ouvir de forma para externar o teu estresse. Para saber se você está bem, são as provações que acontecem, e para saber se você está fazendo direitinho, se as coisas estão coordenadas, se as coisas estão em paz, se de fato é isso mesmo que de fato, sabe, está numa sincronia. Se tirou a tua paz, possa ser que talvez você não esteja conseguindo se manter naquela frequência que você precisa em relação ao silêncio. Né? Eu me lembro da Mari, que trouxe ao assunto sobre meditação. Ela diz assim, ó, silencia a sua mente, mantenha a postura ereta e ouça o teu coração. Silencia. Querido, quanta dificuldade é você ficar em silêncio? Quantos problemas, quantas situações, quantos, de fato, dificuldade para você conseguir manter, sabe, a tua mente desfocada dos muitos ruídos. E cada hora, cada momento, cada dia cada situação que você está ali é uma coisa que vem para fazer você tirar o teu foco. Então, por isso o hábito, por isso a disciplina, por isso o foco, por isso a gestão, por isso os salvadores da vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. E através dessa disciplina, a gente conseguir manter um controle. E numa boa, eu acho que a gente tem que intensificar isso, sabe? Intensificar para que a gente consiga manter esse padrão de mudança e transformação para dias melhores. Então, o silêncio ele é o primeiro ponto. Dois fatores interessantes quanto ao silêncio. É a oração. O que é a oração? Tem gente que fala assim, eu tenho que orar para mudar a minha situação. Querido, você não muda a situação orando. Você muda a situação através das suas atitudes. A oração, ela traz, de certa forma, agora sim a gente pode considerar o equilíbrio que você precisa para que você saiba como agir e como você contornar as situações que você está passando. Então, o segundo ponto interessante é sobre as afirmações. Quando se fala de afirmação, é motivo. Qual é o seu motivo? Sabe? Qual o motivo quanto às afirmações, talvez do seu dia a dia, talvez daquilo que você quer a todo custo, talvez do período. Então, quando você afirma qualquer coisa, não sei se vocês assistiram o filme O Segredo ou leram o livro do Segredo, ele aponta muito para essa questão de você afirmar, determinar, de você fazer toda uma programação para que o negócio, no momento oportuno, ele venha até você. Uma mente concentrada, uma mente que atrai essas situações, querido, é impossível, sabe? É inconcebível das coisas não virem para você, né? Então, para ser o que precisa ser rápido, projetar para o estado mental e também para sair da bolha. As afirmações, né, é para ser o que precisa ser de uma maneira rápida. As afirmações é para você projetar o seu estado mental e também para que você saia da bolha. Quantas afirmações? A visualização. A visualização é o foco objetivo, é o foco necessário, é o foco que é capaz de manter você. Considere que todas as coisas, assim como a harmonia, elas voltam para que você consiga esse alcance, né? E para que os seus objetivos eles se cumpram. Então, visualizar. Qual a visão que talvez agora, nesse exato momento, você gostaria de relembrar? Talvez uma viagem, talvez um trabalho, talvez alguma coisa em família, talvez se dando aula aqui, a sua vez vai chegar. Qual é a visão, né? Qual a visualização que você poderia trazer agora, que talvez você quer a todo custo, né? Eu quero relembrar você, talvez, a remexer nos seus valores, naqueles sonhos que talvez você tinha e talvez você teve que deixar de lado por conta de alguma outra situação. Traga todas essas coisas à memória com mais intensidade, foque nessas coisas
e certamente nós vamos observar todas essas coisas acontecerem. Então, assim, quanto a essa questão da visualização, é visualizar, é olhar o futuro, sabe? Eu tinha um hábito, eu pensava assim, acordei hoje, o que é que vai acontecer? Aí no outro dia, acordei de novo, o que será que vai acontecer? Aí eu me olhava eu trabalhando, recebendo um valor de salário, eu pensava assim, tá, e agora? O que é que vai ser? Eu me olhava, eu me via dessa forma. Eu falei, isso precisa mudar. Isso precisa modificar. E aí a gente começa a empreender, começa a entender como é que é o processo do empreendedorismo. Por quê? Porque se tem alguém que pode mudar a nossa vida, somos nós mesmo. Se você acha que você tem direito a um salário melhor, faça por merecer, invista. Tem uma história interessante que um camarada pediu, vamos chamá-lo de Paulo. O Paulo foi pedir ao patrão um aumento de salário. E o patrão disse assim, Paulo, me faz um favor, vai até a venda e eu quero dar umas frutas para o pessoal da empresa. Paulo foi até a venda e quando voltou, Paulo disse assim para o patrão, não tinha fruta. Hoje não tinha nada. Não tinha, não, entendi. O patrão esperou que ele falasse mais alguma coisa, mas infelizmente ele não comentou e não falou nada. Nesse período ele pede para Paulo esperar e chama João. João, vem cá. Quem era João? João era o camarada que entrou na empresa antes de Paulo e que já estava ganhando igual a Paulo. E Paulo também estava indignado com isso. E então o patrão falou assim, João, eu quero dar umas frutas para o pessoal, você pode ir na venda X, porque eu quero dar umas frutas. E João chegou lá e, como Paulo disse, ele falou para o patrão, é o seguinte, não tinha fruta. Não tinha fruta? Não, tá. Mas eu fiz o seguinte, eu perguntei quando que ia chegar. Ah, é? Pô, legal. E eu perguntei qual é o valor das frutas. E eu perguntei se nós pudéssemos dar variedade de fruta para as pessoas, se o camarada pudesse dar desconto. Eu perguntei se ele qual era o preço de à vista, qual era o preço parcelado. Eu perguntei se ele fazia entrega, qual era a logística, como é que ele funcionava. E eu perguntei também se daqui a um tempo ele poderia estar fornecendo outras coisas para nós, ou trazer para nós. Eu não sei se vocês estão prestando atenção na diferença de Paulo e de João, daquilo que o fez merecedor de conquistar o que ele conquistou. A mesma coisa na nossa vida para aquilo que a gente quer. Se você quer um corpo melhor, se você quer uma saúde melhor, se você quer coisas melhores, sabe? É um investimento que você tem que fazer, sabe? É a busca por aquilo que você precisa fazer a todo custo, a todo instante, a todo momento. É se despertar, assim, é ser proativo, né? É você se desenvolver de uma maneira em que você mesmo observa todas as coisas que você precisa fazer. E, querido, se você fizer o que tem que ser feito, se você buscar o que tem que ser feito, e se nesse período todo a oportunidade não vir para você nesse lugar, certamente você vai para outro lugar e você vai aumentar o seu nível de padrão. E você vai ser valorizado por aquilo que você fez, por aquilo que você investiu, por aquilo que você foi lá e buscou. Então, esse é um princípio para quem quer vencer. Quem quer vencer, ainda que aparentemente não tenha nada, mas ele vai lá e ele se informa sobre toda a situação. E Paulo voltou para o seu cantinho, porque o patrão perguntou, você quer alguma coisa, Paulo? Não, patrão, pode deixar. Não precisa mais não. Moral da história, ele aprendeu uma grande lição naquele momento, como nós estamos aqui também aprendendo uma grande lição. O segundo ponto, o terceiro ponto, melhor dizendo, deveria ser o mais importante, são os exercícios. Os exercícios físicos, particularmente falando, o que ele faz? Ele aumenta a nossa energia diária, ele melhora a nossa saúde mental, ele aumenta a nossa autoconfiança, o nosso bem-estar emocional fica elevado, ele ajuda na concentração, e o exercício físico, ele aumenta a nossa saúde, a nossa vida, sabe? Eu não sei se vocês viram, eu postei há pouco tempo uma senhora de 80 anos, com um corpo belo, em cima, por quê? Por causa do exercício físico. A melhor coisa para mudar a vida das pessoas, a melhor coisa para te colocar ou para te manter no nível daquilo que você quer é o exercício físico. Pague uma academia, faça uma academia ao ar livre,
sabe? Queridos, numa boa, saia de dentro da tua casa. Não cria uma rotina dentro da tua casa. Vou fazer aqui na minha casa mesmo. Isso é preguiça. Mas está tudo bem, querido, vá para uma academia, cria uma rotina para você, faça alguma coisa. Converse com o teu esposo, converse com a tua esposa, vai cuidar de você, sabe? Vai cuidar da tua saúde, vai se desenvolver. Né? Por quê? Porque isso é importante. Isso tem a ver com a sua saúde mental. Isso combate diversas situações aí, sabe? Alzheimer, diversas doenças. A própria Bíblia fala que um coração alegre, ela formoseia o rosto. A tua saúde diferenciada, ela faz coisas tremendas. A sua alimentação. Daniel é um camarada da Bíblia que num dado momento da história, em que o rei ele deu um banquete, ele serviu um banquete, porque o rei queria que os homens estivessem bons, tivessem todos eles, sabe, num outro nível. Só que Daniel falou assim, olha, eu vou comer verdura, eu vou comer hortaliça, eu vou comer vegetais, eu não vou comer essas coisas gordurosas, não. E o servo, o camarada da cozinha falou assim, cara, mas aí o rei vai acabar comigo, porque ele falou que tem que dar o cardápio para todo mundo. E Daniel falou assim, confia em mim. O Daniel ficou o período de 20 dias comendo só coisas saudáveis. A aparência de Daniel e dos seus amigos depois desse período estava outra, estavam mais robustos, estavam mais saudáveis, estavam melhores, os demais estavam com uma vida sedentária, porque carne, de gordura, um montão de coisa, era um hábito deles, mas ir na contramão dos hábitos da manada, dos hábitos ruins, é você olhar para você e ver o valor que você tem. Não aceite, talvez alguém na tua casa falar que o jeito que tá bom. Sabe, melhore, porque tem a ver com a tua autoestima, tem a ver com você, com o seu desenvolvimento, com aquilo que você quer. E, querida, nada se compara em você estar bem com você mesma. A sua conquista é a sua conquista, não tem a ver com o teu marido, não tem a ver com a tua esposa. A sua conquista é a sua conquista pessoal, e você tem que colocar isso acima até mesmo das coisas que você sabe que precisa colocar. Tudo que limita você, dentro de um consenso, não estou querendo que você seja uma revolucionária ou crie um tumulto por causa dos seus sonhos. Eu acho que é tudo em acordo, mas valorize a sua vida, busque com sabedoria, a mesma sabedoria que você teve para conquistar suas coisas, você olha para você mesma, sabe? Olha, mas eu não consigo, eu não tenho. Olha, você consegue, você pode. Você quer ver como é que você pode, como que você tem necessidade, como que é importante? O André colocou há uma semana ou 2 semanas os incentivadores. Olha, por incrível que pareça, um monte de gente entrou em contato comigo pedindo para eu ser incentivador. O que isso demonstra? Será que o que o André está passando nesse período todo não é suficiente? Ou será que você não está se aplicando como você tem que se aplicar? Aí você tem que ter uma ajuda externa porque você não consegue pessoalmente, ou sozinha ou sozinho você não consegue? Isso mostra a nossa limitação, você sabia disso? Então é importante você fazer o quê? Olhar para você, sabe, como eu coloquei, né, da outra vez, se olha no espelho e fala assim, hoje é a minha vez, querido, seja autossuficiente, faça a diferença na sua vida, faça a diferença na tua casa, faça a diferença no seu trabalho, na sua família, você pode, você tem condição, cada um de nós temos condição, todos nós podemos muito mais. Outro ponto, leitura. Querido, nada tira o nosso conhecimento. Você nasceu careca, pelado e sem dente. O que você adquiriu no decorrer da tua vida foi lucro. Saúde, sabe, conhecimento, desenvolvimento, todas essas coisas, querido, que você adquiriu, te colocou no outro patamar, você já é mais do que um vencedor e uma vencedora. Sabe, Deus é maravilhoso na tua vida, te deu pessoas para cuidar de você, te deu uma mãe, te deu um pai, um tio, uma tia, te deu um emprego. Mas não é o emprego do teu sonho, mas e daí? Você está trabalhando melhor do que pessoas. Então, assim, você não precisa de incentivador, você precisa, sim, de você se incentivar, de você ir lá e de você fazer a sua diferença. Sim, temos que ajudar uns aos outros, claro. Temos que cooperar uns com os outros, claro. Foi importante o teu incentivador? Sim, foi importante. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta.
Se você tem pessoas aqui que podem te ajudar, beleza, te dá força, tranquilo, mas você é autossuficiente. Então, leitura é conhecimento, está aqui, o que eu tenho que fazer? O que você precisar, você procura na internet. O que você precisa? Eu quero aprender sobre como perder barriga, eu quero aprender como ser uma pessoa melhor, como falar melhor, como ter uma oratória boa. Querido, você tem condições, você tem sabe esse celular que você fica perdendo tempo aí? Procrastinando, que fica tirando a tua atenção, o teu foco, usa ele de maneira positiva. Você sabia que até mesmo o celular pode estar atrapalhando a tua vida? A ideia do André em colocar um horário específico para que ele pudesse olhar o celular, querido, é isso. Isso se chama produtividade. Outro ponto importante, não invente a roda. Siga o modelo de quem seguiu, conquistou. Uma coisa sobre leitura que é interessante, como é que eu faço para ler um livro em um mês? Fiz uma simulação, como é que eu faço para ler um livro em 15 dias? Eu fiz uma simulação, peguei 150 páginas, dividi por 15 dias e dá 10 páginas. Então, se você ler 10 páginas por dia, num livro de 150 páginas, em 15 dias você termina o livro. Olha que estratégia bacana. Ah, mas tem 400 páginas, coloque em 30 dias. Organize a sua vida. Nada é difícil se você tiver uma organização. Outro ponto importante é escrever. Querido, se você olhar esse livro aqui, ele está marcado, ó. Está marcado aqui. Ele está todo marcado, tá vendo? Uma coisa que é importante, grava isso. Tudo que você anota no teu celular, ou tudo que você anota no teu HD, do teu notebook, ele vai para a memória da onde? Do teu celular e do teu HD. Tudo que você anota num papel, tudo que você anota num caderno, num planner, numa agenda, ele vai para dentro do teu cérebro. Por isso, anotar é importante. Mais do que pegar a canetinha lá e marcar e grifar, é você escrever. Porque aí você vai praticando, primeiro a escrita, o desenvolvimento, e aí você vai desenvolvendo a sua vida, sabe? As coisas vão ficando mais fáceis e mais cômodas. Então, escrever, colocar no papel. E se você pegar o que você escreveu daqui a um ano e você reler agora, vai estar lá escrito, e você vai saber que você desenvolveu ou não. Isso traz clareza, escrever traz clareza, e faz o teu cérebro pensar, e faz o teu cérebro funcionar de maneira melhor. Então, esses quadros que o André está passando para nós, através do Vida Leve, do Milagre da Manhã, é o melhor programa que eu tenho recebido até hoje na minha vida. É o melhor programa que você está participando hoje, é do Vida Leve. Porque, se você for reparar, é ele que tem te dado base para que você consiga desenvolver, ser uma pessoa melhor e você conseguir as suas coisas. Então, salvadores da vida, todos nós somos. O segredo para transformar a nossa vida antes das 8 da manhã está na nossa intenção, na nossa motivação, na nossa energia, na nossa motivação. O que é motivação? É o motivo para a ação. Motivação é o motivo. Qual é o motivo? Encontre o motivo, sabe? Você encontrará um caminho para que você possa conquistar todas essas coisas. Não só lançar para o universo não é suficiente, sabe? Só fazer determinadas coisas não é suficiente. É importante você aplicar isso na tua vida e assim você conseguir aquilo que você deseja. Eu quero terminar falando uma coisa. Vamos ajudar uns aos outros, vamos cooperar uns com os outros, vamos ficar firmes uns com os outros, vamos caminhar naquilo que a gente precisa caminhar, sabe? Temos condições. E detalhe, essa faca, ela está cortando dos dois lados aqui. Ela está cortando aí e ela também está cortando aqui, porque é o que a gente aprende, né? Quando a gente ministra, quando a gente fala, quando a gente palestra, quando a gente tem essa oportunidade, automaticamente a gente cresce também. Eu sei que o julho de hoje precisa ser um julho melhor, até mesmo com relação à concentração em algumas coisas do Vida Leve. Contudo, uma coisa que vale lembrar, que eu quero falar para você, para encerrar, tá bom, André?
para encerrar, talvez você não consiga fazer todas as coisas que o Vida Leve te pede. Talvez você não consiga, talvez, manter um padrão, né, como a Luzia mantém. Né? Talvez você não consiga ser uma pessoa que talvez cumpra da maneira com que você tenha que cumprir. Mas deixa eu te falar uma coisa, cada um tem a sua limitação. Cada um tem um tamanho de perna. Cada um tem uma forma de enxergar as coisas. O importante não é você competir com a Luzia, ou seja, com quem for. O importante é você não desistir daquilo que você quer e daquilo que é o teu objetivo. Então, fica firme, confie em você, ore ao Senhor, pede a Deus e a gente vai conseguir, dentro dos nossos limites, chegar onde a gente tem que chegar. Um carro do ano te leva aonde um carro de 10 anos também te leva. E assim a gente vai vencendo a cada dia. Um belo dia, um excelente dia, um sábado maravilhoso e que a gente possa ser melhor a partir de hoje, a partir de agora, porque não pela aula, mas pelas orientações que o milagre da manhã vai fazer com que a gente possa refletir. Um beijão no coração de todos. André, com você, muito obrigado. Que aula, que aula, que aula. Estou aqui emocionado, porque você disse que você fechou com chave de ouro. Eu acho que você colocou aí uma questão que é a nossa evolução, a nossa jornada é nossa. A gente vai caminhar conforme as nossas pernas. Que lindo, que mara. Que aula incrível, gratidão, cara. Só a terceira aula e você transbordou muito, muito, cara. Que legal, cara. Eu acho que não é só eu que vou deixar o legado no coração de vocês, mas com certeza o Júlio, com certeza cada um de vocês que transborda nas aulas, na mentoria, enfim. Eu acho que cada um vai deixar um legado no coração de cada um. Aula incrível. Eu não tenho mais o que falar, que eu emocionei. Você falou coisa que me tocou no coração, de verdade, de verdade. Eu queria fazer um pedido que hoje eu fiz a chave, né? Eu fiz 12 chaves, anotei. Quando eu estiver fazendo aula, porque aí já não tem como fazer, alguém que tiver coração aí e a disponibilidade, anotar essas chaves. Porque aí não fica pesado. Para mim, enfim, não fica tão pesado. Quem se dispõe, quem quiser se dispor, anota as chaves. É coisa simples, é só alguns pontos. Não é resumo, é só alguns pontos. Quem quiser se dispor, né, em fazer isso quando eu estiver fazendo aula, quando eu estiver dando aula. Quando eu estiver como aluno, aí eu mesmo faço isso. Mas quando eu estiver dando aula, não tem como eu fazer. Tá? É só quem quiser, né? Quem tiver à disposição. No mais, gente, ótimo sábado para todos. Eu já praticamente fechei meus atos aqui. Tá ótimo. Tudo de bom para todo mundo, tá? E com Deus, aquela foto. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Opa, não deu. Vamos lá, aquela foto. Isso. Gratidão, Júlio. Tudo de bom. Fique com Deus. Mais tarde eu mando a aula. Tchau, gente. Bom dia. Até mais, gente. Tudo de bom. Aula incrível. Aula incrível.